família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, canal do Spotify, ou acompanha a gente ali pelo Instagram, mais de 230 mil pessoas. Quero agradecer os nossos parceiros, CPN Academia, que faz esse sonho virar realidade, plataforma de cursos Educar, com mais de 200 cursos na área da saúde, e o aplicativo da SwimTrack para você monitorar a evolução do seu aluno ali na piscina. E hoje eu tenho aqui na minha frente Maria Inês Brunello para a gente falar um pouco de um tema que brilha os meus olhos, que é a criatividade. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite, estou feliz de estar aqui e de poder compartilhar um tema que eu também acredito ser fundamental na vida de todos nós. A entrevista passada a gente falou sobre a importância do brincar, sobre a criança utilizar o eletrônico ou não. Quem não acompanhou essa entrevista, tá aqui em cima, aqui no link, é só seguir. Que é também um tema um pouco, que a gente tem um pouco, entre aspas, de preconceito, que a gente tem um tabu, que o brincar é visto como um ócio, a criatividade também é vista uma coisa tão muito não importante. A criança nasce criativa, só que aos poucos a gente vai poldando essa criatividade da criança, a gente deixa de ser criativo e quando a gente vira adulto as empresas pedem pra gente ser criativo, para fazer coisas novas. E eu queria que você iniciasse falando o que é essa criatividade e qual a importância para estimular essa criatividade nas crianças. Nossa, é um tema amplo. A gente usa essa palavra já meio um chavão, né? Vamos criar, seja criativo. Mas muitas vezes a gente não para pensar o que é exatamente essa palavra, né? E eu acho que essa palavra é carregada de muitas questões, muitas, né? Primeiro, acho que a gente podia começar a pensar que criatividade... Eu trouxe uma coisa, eu trouxe assim, porque eu não sabia se ia ter água aqui, mas eu vou pegar. Eu gosto de ilustrar. Bom, não sei se todos estão enxergando isso aqui, né? Então é que eu peguei na hora da saída, agora, eu peguei e falei, quem sabe não tem um copo de água, né? Com nossas posições aqui ambientais, eu vou levar o meu copinho de água, meu copinho. A água, vou me oferecer, né, lá. Aí eu olhei isso daqui e é um bom exercício para a gente começar a pensar o que é a criatividade, né? Bom, a criatividade, primeiro, é tentar questionar o que seria isso aqui. Se eu não conheço que isto aqui é um copo de silicone, né? Eu vou primeiro explorar, eu vou primeiro sentir, eu vou primeiro mudar de posição e agir sobre esse objeto e tentar achar as várias coisas que esse objeto pode se transformar. E eu posso transformar esse objeto em muitas coisas, dependendo do meu ponto de vista, dependendo do meu momento, dependendo daquilo que eu quero que seja mostrado, dependendo daquele meu interesse, né? Se o meu interesse neste momento é tomar uma água, eu posso chegar a um copinho de água, né? Mas se meu interesse é brincar com isto aqui, né? Eu posso transformar num bolo, né? Posso colocar uma vela aqui, posso simplesmente ficar amassando porque ele é gostoso e sentindo, né? O que ele me transmite. Vou também experimentando como é que abre e fecha isto aqui, esse objeto aqui, que é um copo de um material silicone, né? Então, assim, o que é todo esse meu movimento que eu estou fazendo com algo que não se parece com um copo, mas que pode virar um copo, mas também pode virar muitas outras coisas. Eu posso brincar com o Renato, de rodinha. Eu jogo para ele, ele joga para mim. Eu posso transformar ele num vaso, porque eu quero plantar uma semente que eu tenho em casa. Que processo incrível é esse que eu estou exercitando, né? Que não é mais nada menos do que a minha criatividade, né? De poder enxergar algo de várias maneiras e explorar esse objeto para que ele possa contentar esse meu desejo, né? Então, quantas coisas aqui a gente pode dizer neste momento? Primeiro, eu preciso ter a coragem de experimentar, né? Se eu não tiver a coragem de tentar descobrir o que é isso,
eu não vou descobrir, né? Eu posso usar meus padrões já de conhecimento e não explorar esses padrões, né? Desde que a gente nasce com potencial para ser saudável, a gente nasce com potencial para ser criativo, a gente nasce com potencial para amar, né? E dependendo do ambiente que a gente vive, né? Esse potencial pode ser desenvolvido para mais, para menos, não ser desenvolvido, né? Pode, né, ir para vários canais, né? Então, vamos imaginar que eu vivo um ambiente saudável, onde me permitem que eu explore esse objeto aqui, né? Então, isso, em vez de me dar resposta, eu pego o objeto e alguém já fala, isso é um copo de silicone. O que aconteceu? Né? A minha curiosidade, né? A minha vontade de buscar as minhas respostas foram tolhidas, né? Então, eles já me deram uma resposta pronta, né? Mas eu posso estar num ambiente que diz assim, eu entrego e falo assim, mas o que é isso? Uai, procura o que é isso. O que você acha que é isso aqui, né? E aí eu vou explorando, eu vou, né, ampliando essa minha área que tem a tendência natural, né, de buscar o meu ser criativo, o meu ser explorador, o meu ser capacitante de algo novo, né, de não ter medo de enfrentar o novo, né? Então, assim, depende muito do ambiente que você está, né, e de que forma as pessoas vão acolher, né, esse seu ser questionador. Então, uma criança criativa é uma criança questionadora, é uma criança independente, é uma criança que tem vontade de buscar resposta, né? Então, vamos lembrar, uma criança de 3 anos é uma criança cheia de perguntas. O que é isso? Por que tem isso? Por que isso é mole? Por que isso é redondo? Aí vem o adulto e fala assim, pelo amor de Deus, para de perguntar. Né? Eu já te falei que isso é um copo. O que está acontecendo com esse ser que quer ser criativo, que quer explorar o mundo da melhor forma possível, né? O que eu estou fazendo? Eu estou tolhindo esse processo de ele ser um fuçador, né? Então, ele pode estar num ambiente onde se estimula esse processo de criatividade, e aí vem esse processo na vida, né? Ou então, eu posso estar num ambiente onde as respostas vêm prontas, né? Então, isso é muito ligado, se a gente for pensar no ensino, né? Nas escolas, ou mesmo em casa. Mas já te falei que isso daqui é copo. Não adianta virar de cabeça para baixo, que aí perde a funcionalidade, né? Ou então, já te disse que 1 mais 1 é 2. Mas e se for 3, professor? Não existe isso. O que está acontecendo, né? Eu estou tolhindo a vontade de ser um ser explorador, né? Então, para mim, a criatividade, né, é como se você visse o mundo de novo a cada momento, né, de outras formas, né? E não são, assim, grandes feitos. A criatividade não precisa ser um Einstein, não precisa ser um grande pesquisador, nada disso, né? Às vezes é um jeito, aí eu vou pôr essa roupa de forma diferente. Aí hoje eu vou combinar isso com isso. Hoje eu vou fazer um outro caminho, não aguento mais andar por essa calçada, eu vou trocar de calçada. Eu acho que hoje eu vou mudar esse vaso que está na minha casa, que eu não aguento mais olhar para ele sempre no mesmo lugar, eu acho que eu vou mudar de lugar, né? Então, são pequenos atos que podem ser criativos, né? Claro que a gente tem as grandes criatividades que vão nos, né, prêmios que estão por aí, mas a gente pode ser criativa nas pequenas coisas, né? Então, infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender. Isso é muito triste, porque ela vai entrando em padrões, né, já do certo e do errado, do que é aquilo e do que não é, né? De não ser um explorador, né? Não, a resposta já está feita. Né? Não, esse trabalho tem que ser feito desta forma. Não, você não vai plantar essa plantinha dessa forma. Tem que plantar dessa outra forma.
né? Quer dizer, toda a intenção, todo o movimento de você ir buscar respostas por conta própria, de você se arriscar a se apresentar para o mundo, vai sendo tolhido, né? Então, a criança criativa, o ser humano criativo, é aquele que tem menos medo do novo, porque o novo é inusitado. Você não sabe o que vai acontecer. Gente, se eu for pela outra rua, pela outra calçada, será que não tem mais buraco? Será que eu não posso errar para chegar no meu destino? Será que não vai ter bandido? Bom, não. O padrão me diz para eu andar na mesma calçada, né? E você tolhe a sua fala, né? Então, eu falo que, assim, quando você não estimula essa magia da criação, da criatividade, você está tirando a essência daquele ser, né? Que a essência é você buscar respostas por conta, experimentando, né? Até buscar resposta, se você pegar esse copo e falar para uma criança, ela vai dar 50 funcionalidades, 50 definições do que é isso, né? Sim. Só de olhar para ela, vai falar que é um chapéu, vai falar que é um nariz. E você vai chegar para um adulto e ele vai falar que é um copo. E é um copo. Então, você falou, a gente vai diminuindo as possibilidades. Você falou do ensino, então até o ensino, o que prepara a gente? Prepara para a gente ler, estudar e reproduzir. Então, se o professor fala uma resposta, você tem que decorar aquela resposta. Se você fala com as suas palavras, você ainda recebe meio certo. E o gabaritar da escola é você acertar tudo conforme foi te ensinado. Sim. Então, a gente tem que reproduzir e não criar. Então, não todos os ensinos, não todas as escolas, mas algumas. A gente ainda vive o aprendizado de 2 séculos atrás, né? Então, eu brinco muito que o aprendizado é de 2 séculos atrás, os professores do século passado e a criança desse século. A gente vive três gerações dentro da sala de aula. É verdade. Então, é a hora de a gente desenvolver. E você também traz muito da autoestima, da importância dessa criatividade. Eu queria que você falasse um pouco da importância da autoestima para esse lado criativo e a gente criar. Uma coisa está muito ligada à outra, né? Então, o que seria a autoestima? É a forma como você se vê e como você se vê nas suas potências, né? Então, quando eu me percebo na minha potência, eu tenho uma autoestima elevada, né? Tendo uma autoestima elevada, eu tenho coragem de me apresentar ao mundo, né? Porque se você tem uma autoestima rebaixada, você já imagina que se apresentar ao mundo é vir com alguma coisa que eu não quero ouvir, né? Porque eu já parto da iniciativa, do pressuposto que eu não dou certo, que eu não sou amado, que eu não sou bem visto. Então, eu não me apresento, né? Então, muitas crianças que são muito tímidas, né? Então, você deve ter muita experiência, assim, né? De não quer se apresentar, não quer se arriscar pular na piscina de uma forma diferente, não quer ser inusitado, né? Porque ele vai ter que arcar com as consequências daquele movimento dele. E ele já parte, eu não seguro as consequências do meu ato, porque eu não sou amado, eu não sou bem recebido. Então, a autoestima é muito isso, assim, como eu me vejo dentro das minhas capacidades, né? Então, se eu acredito que eu posso, né? E isso tudo começa desde o nascimento, novamente, né? Então, a gente é uma troca, desde que a gente nasce, há uma troca constante de informações, né? Que não é só pela linguagem, mas o jeito que você é carregado, o jeito como vai ser olhado, o jeito como se passa que você é amado, né? Que são nos pequenos movimentos, né? No jeito de pegar no colo, como é que eu vou alimentar, como eu troco, né? Então, uma coisa é você ser alimentado e a mãe está olhando para outra coisa, está no celular olhando e estou amamentando. O que você está passando de informação nessa hora, né? Que ele é secundário diante de um celular, que ele é secundário diante de algo que acontece fora, né? Então, quanto você passa que realmente você ama aquela pessoa, você vai recebendo essas informações, que sejam positivas e negativas, e vai se constituindo na sua personalidade, com mais autoestima, menos autoestima, né? E essa autoestima te possibilita ser criativo, porque se o criativo está ligado ao novo, né? E eu confio em mim, eu me arrisco nesse novo,
né? Se eu não confio em mim, eu não vou me arriscar nesse novo, né? Então, eu acabo estando muito mais preocupado na opinião alheia, né? Então, minha energia, a energia que eu tenho, eu gasto muito em pensar o que o outro está pensando de mim, né? Será que isso que eu estou fazendo vai ser bem aceito? É uma energia gasta aí. E você acaba não usando os seus recursos, sua potência, né? A criança que entra mais confiante, mais dizendo eu posso e eu acredito na pessoa que eu sou, né? Ele não vai perder esse tempo, essa energia preso ao que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, né? Então ele vai se experimentar e vai sentindo a resposta do meio ambiente, né? Então é fundamental essa questão de quanto a gente, né, como pais, como educadores, né, a gente passa, né, isso assim, e sinceramente, né, bem, isso aí tem que ser, o professor, os pais têm que se perguntar o tempo todo, eu confio mesmo nesse meu filho, na sua potencialidade? Ou eu só digo, eu te amo. Mas será que aquela criança sente que ela está sendo amada? Então, uma coisa é, eu sou amada pelos meus pais, mas eu me sinto amada? Tem uma distância bem grande às vezes, né? Então, acho que uma coisa está ligada à outra. E tem... Muitas vezes a pessoa fala que eu não sou criativo, eu não nasci criativo. Não Eu falo, existe. para você não ser criativo, basta você falar, eu não sou criativo. Mas para você ser criativo, não basta falar, eu quero ser criativo. Então tem toda uma metodologia, uma dinâmica. Você acredita que as pessoas nascem criativas e com o tempo a gente vai perdendo essa habilidade? Ou é uma habilidade que a gente vai aprimorando e melhorando a cada dia? A gente nasce com potencial, né? Para ser saudável, com toda a estrutura, né? Para ser saudável, para ser criativo, para ser explorador, né? Então, a criança, desde os primeiros dias, ele é um explorador do ambiente, através dos seus sentidos, da sua própria percepção, né? Então, ele é um explorador. Dependendo do que ele vai recebendo, esse potencial para ser criativo, né? Pode ser desenvolvido ou pode ser tolhido, né? Então, você pode ser um imitador para o resto da vida. Então, a inteligência não tem a ver com a criatividade, né? Totalmente assim, né? Não, mas ele é 10 na matemática, ele vai rápido, ele sabe responder tudo, ele no instante ele lê, né? Mas ele pode estar seguindo padrões. E ele pode estar respondendo a essas suas ações muito mais em resposta à expectativa do outro do que à sua própria expectativa, né? Não, eu vou nadar e eu vou ganhar a medalha. Mas você vai ganhar a medalha para quem? Para o seu professor? Você vai ganhar a medalha para o seu pai, para sua mãe? Ou você vai ganhar a medalha para você, né? Então, se é uma criança que o tempo todo está só ligada à expectativa do outro, é uma criança que vive aprisionada, né? Onde ela não pode desenvolver quem ela é mesmo, porque ela tem medo da resposta que o outro venha dizendo. Tá vendo? Falei para você que você não ia conseguir. Tá vendo? Você chegou em segundo lugar. Você já disse que você não nasceu para ser nadador, né? Então, assim, a questão é o professor, os pais, de se questionar o tempo todo. Eu confio na potencialidade dessa criança, né? E que a potencialidade dele seja aquele que é próprio dele. Não é ser primeiro lugar sempre. Não é ser o bonzão da turma. Não é ser o que tem mais amigos. Não. Eu confio de verdade, né, nele. Eu respeito o ritmo dele, né? Então, às vezes, a forma como ele aprende é diferente, é outro tempo do outro, né? Então, eu tenho 3 filhos, homens, né? Todos muito pertinho, assim. Em 3 anos, então, eu tinha os 3 já. E a minha preocupação sempre foi essa, que eu não comparasse, porque a comparação tolhe o respeito ao tempo de cada um, né? E cada um é um. Então, não é porque o pai, a mãe e o tempo que estavam juntos era pequeno, né? Que cada um tinha o seu jeito de ser, né? Cada um teve seu jeito de aprender, cada um teve seu tempo, cada um foi para um esporte, cada um foi para a música, outro. Quer dizer, mas por que você respeita, né? Quem é esse sujeito?
Porque senão, todos têm que estudar na mesma escola, todos têm que ser bom em matemática, todos têm que ser bom em português, todos têm que nadar, todos têm que ser futebol. O que é isso? Né? Você está massificando, né, indivíduos que são pessoas individualizadas, né, com ritmos próprios. Então, acho que é um pouco assim, é se perguntar, sabe assim, eu estou olhando para esse sujeito como ele é mesmo? Né? Eu estou respeitando esse tempo, eu estou respeitando o jeito como ele se apresenta ao mundo. E para quem é que eu estou pedindo que ele seja o primeiro lugar? É para mim, né? Que sou professor, que sou pai, que sou mãe, ou é ele, né? Então... E a gente fala das 10 habilidades mais procuradas pelas empresas hoje, a criatividade é uma delas, então é muito exigido no mercado de trabalho. E como a gente garantir essa vida criativa, esse ser criativo? Qual que é o papel do professor, dos pais? Como que a gente consegue contribuir ou auxiliar nesse processo com as crianças? Bom, eu acho que nós somos os fundamentais nisso aí, né? Então, eu acho que, como eu te disse, primeiro, eu acho que é acreditar nessa potência, né, da criança, respeitar o ritmo de cada um, reconhecer as dificuldades e acolher essas dificuldades. Eu tenho medo da água. Eu vou errar no português. Eu não consigo fazer a prova, né? Então, ter uma escuta ativa em relação ao que a criança se apresenta a gente, né? Sem massificar. Então, são 30 crianças numa sala de aula. Minha tendência é seguir a exigência do MEC lá no final. Todos têm que saber ler e escrever até o final do ano, né? Mas se eu não for esse todo, e se eu não aprender, né? Então, você tem que ter a acolhida e a escuta ativa a essas diferenças todas, né? Nós somos diferentes. Eu acho que é ajudar a criança a encontrar respostas, né? Não é dar a resposta, mas muitas vezes a gente vai ter que ajudar a ele a encontrar respostas, né? Então, eu não pulo na água, não pulo porque eu não quero. Então, você falou, ela não conseguia colocar o rosto, né, na água, né? Uma situação. Através de outras, né, artimanhas, de outros jeitos, você pôde ler, né? Teve uma escuta ativa, que existia um medo e que eu podia buscar junto com ela uma resposta, né? Então, eu acho que é isso, buscar respostas junto, né? Eu acho que ajudar a criança a enfrentar desafios, né? O tempo todo a gente é desafiado desde que acorda a muitas coisas, né? E é dizer, a gente está vivo, a gente está à mercê dos desafios. E no que você quer que eu te ajude? Posso ir junto. Eu sempre dizia para os meus alunos, a gente tem 3 lugares, no caso a gente eram os pacientes, né? Que a gente pode estar junto aos pacientes. A gente pode estar na frente, quer dizer, tem pacientes que a gente precisava estar na frente para que ele pudesse andar, senão ele não andava, né? Assim, andar na vida, né? Tinha alguns que só de ficar do lado já era o suficiente, né? E tinha outros que bastava estar atrás, né? Dando um suporte, até que eu não precisava mais estar atrás, ele ia sozinho, né? Então, é pensar que lugar eu preciso ocupar, se é na frente, se é do lado ou se é atrás, ou eu não preciso mais desse lugar, né? Então, algumas dicas. Eu daria ainda a dica de você ensinar essa criança a ser observadora, que é através da observação que a gente é criativo. Isso. Então, a gente fala, vou criar, vou ser criativo, a gente acha que a gente tem que criar uma coisa nova, inédita, que ninguém criou. Não, resolver um problema é uma forma criativa, então você tem um problema, você faz de um jeito, eu faço de outro, eu fui criativo. Ou achar uma nova função para uma coisa que já existe, então esse copo é para beber água, mas ele pode ser um copo para regar uma planta, então eu estou dando outras funções para essa coisa que já existe. Perfeito. É uma criatividade, então, e eu só vou descobrir isso observando. Então, a hora que eu ficar observar esse copo também serve para isso. Porque a gente já tem a atitude de querer fazer e não observar. Então, um grande ser criativo é um observador. E também aceitar os erros, que é como a gente disse lá do ensino. A gente está muito acostumado que o erro é errado. Só que quando a gente é criativo, a gente mais erra do que a gente acerta. Então, aceitar os erros. Eu brinco nos cursos e palestras que eu vou ministrar que eles sempre veem o projeto final, a proposta final, que é onde tudo dá certo. Aí eu conto as histórias de como eu cheguei até lá. Então, o que deu de errado? Uma vez eu montei um quebra-cabeça que eu ia dar num curso. Só que eu montei muito em cima da hora e faltavam 2 dias pro curso. E eu não ia dar mais aula naquela faixa etária, que eu trabalhava num clube tradicional aqui em São Paulo.
E aí eu pedi para um outro professor, eu falei, Paula, você consegue aplicar com a sua turma? Porque eu quero ver se vai dar certo, eu vou dar no curso esse final de semana, eu não testei. E aí ela me deu, ela falou, não, vou testar. Aí ela retorna, a gente acaba o dia, o expediente, finalzinho de dia, 6 horas da tarde, a gente volta para a sala dos professores. Falei, e aí, Paulinha, deu certo? Ela, deu, mas você acabou com a minha aula. Falei, como assim, Paulo, acabei com a sua aula? Não, você me deu quebra-cabeça e como era criança pequena, eu coloquei uma foto do que era. Só que eu coloquei a foto diferente do quebra-cabeça, eu troquei. E aí as crianças, tia, não tá dando, tia, não, dá, pode montar que dá, pode montar que dá. E as crianças não conseguiam montar o quebra-cabeça. E eu tinha colocado a foto errada. Então, se eu tivesse feito isso no curso, eu teria errado no curso, eu errei antes. Entendi. E eu brinco, então você erra. Na hora que você vai criar alguma coisa, você vai errar muito. E se aceitar nesses erros. Então, o ser criativo, ele aceita muito, só que a sociedade não aceita esse erro. Então, eu brinco muito. Quando eu erro, eu aprendi que eu não vou fazer daquela maneira. É mais um jeito que eu aprendi que não deve ser feito. E não que eu errei, que, nossa, não devia ter feito, aquela coisa. Então, respeitar esse erro. Sim. E a gente falou da autoestima, a gente falou da importância dos pais. Eu queria que você falasse também da importância do brincar, que a gente falou tanto na outra entrevista. Qual que é a importância desse brincar também para o ser criativo? Então, acho que os três, esse triângulo que a gente está conversando hoje, eu acho que é super importante de pensar que eles estejam num equilíbrio, que é a autoestima, a criatividade, o potencial de ser criativo e o brincar. Acho que um sem o outro não existe. Não existe a brincadeira sem criação, e não existe criação sem estar seguro de quem você é. Né? Não existe o ser seguro, mas também não ter uma ação sobre o mundo, que o brincar é uma ação sobre o mundo. Né? Então, eu acho que é um triângulo que precisa estar num total equilíbrio para que um alimente o outro. Né? Acho que é aí que surge a natação criativa, né? Então, toda a metodologia da natação criativa é baseada no brincar, na ludicidade, no criar coisa nova, de a gente sair dos 4 nados culturalmente determinados. A natação é muito mais do que só os 4 nados, tem muitas habilidades para a gente trabalhar e desenvolver esse ser, trazer a servomotor para essas crianças. Maria Inês, queria agradecer muito a sua presença, agradecer aí que você falou na primeira entrevista sobre o brincar, agora a gente falando sobre a criatividade. Queria agradecer muito e já fazer convites para a próxima, que assunto aqui não faltam. Quem quiser estar do outro lado, quiser deixar alguma sugestão, deixa aí alguma sugestão aí para a nossa próxima entrevista. Para mim foi um prazer, um grande, poder falar de um tema que possa contribuir, né, com o desenvolvimento saudável dessas crianças e de nós adultos também, porque esses temas não são exclusivos da infância. Eu acho que é isso, a gente precisa o tempo todo repensar. Eu só estou reproduzindo padrões. Como eu posso mudar isso? Né? Como ser um ser lúdico? Como estar mais perto, né, das nossas crianças? Como mudar um caminho? Como ser diferente, né, para a gente mesmo? A importância dos educadores também serem criativos, de trazer novidades para as crianças. As crianças também gostam de novidade. Elas são muito estimuladas nesse mundo da imaginação. O que vai ser hoje? O que vai ser na próxima aula? E os alunos que eu ministro aula, eles sempre sabem que a cada aula tem uma novidade, tem uma brincadeira nova, tem uma coisa diferente. Eles já chegam e perguntam, tio, o que a gente vai brincar hoje? Qual que é a brincadeira hoje? Porque eles sabem que vai ser uma coisa diferente, que eu vou vir com uma criatividade. E não é que eu invento coisas mirabolantes. Às vezes é a mesma brincadeira, só que de um jeito diferente. Então, como você vai fazer o jogo da velha, mas de um jeito diferente? Fazer um jogo da memória com um jeito diferente. Que eu brinco muito, que às vezes os donos de academia compram um monte de materiais nas academias, aí os professores brincam, e é que nem criança, nunca mais brinca porque só tinha aquela função, né? Então a prancha só tem a função de bater perna, o jogo da memória só tem aquela função, tem outras funções, né? Então, a gente criar em cima. Então, importância do educador, saber da importância de ser criativo também. Então, muito obrigado mesmo, Maria Inês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E até a próxima. Sim, com certeza. Para quem está aí do outro lado, sigam a gente pelo YouTube, sigam pelo Instagram, acesse a nossa plataforma de curso e aguardo vocês aí no próximo episódio. Muito bom!